que é orgulho para você? Nariz empinado, olhar altivo. O que será orgulho? Culturalmente, é um conceito exagerado que a pessoa faz de si mesma. Talvez também a gente possa falar que é altivez, soberba, né? Mas e biblicamente, que significa o orgulho? Arrogância. E arrogância é pecado. O que é pecado? É aquilo que erra o alvo. Jesus foi humilde o tempo todo que teve aqui na terra. Se eu e você dizemos que somos discípulos de Jesus, precisamos então caminhar na mesma humildade, em humildade semelhante à de Jesus. Logo, o orgulho não pode caber dentro da nossa vida, porque o orgulho causa muitos tipos de problemas. Provérbios 16:18 diz: o orgulhoso se torna cego e não vê que vai cair na desgraça porque se acha invencível. Assim são muitas vezes as pessoas que não querem dar o braço a torcer, reconhecer o seu erro, não querem ajuda, nenhum tipo de ajuda. Assim são as pessoas que muitas vezes precisam de algum tipo de informação, mas falam, não, eu vou dar um jeito. E assim sucessivamente em todas as áreas das nossas vidas, nós não vamos saber tudo e precisaremos da ajuda uns dos outros. E se o orgulho ocupar esse lugar que nos impossibilita de reconhecer que somos falhos e limitados e não nos levar a esse lugar de humildade, nós vamos cair, infelizmente, no que a palavra de Deus fala. Ela fala que, como o orgulhoso não reconhece os seus erros, então ele não consegue nem se humilhar diante dos homens e muito menos diante de Deus. E a palavra de Deus diz que ele, Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso está lá em Tiago 4:6. Por alguma razão, a pessoa orgulhosa, ela se acha superior a todas as outras. E por isso ela despreza as pessoas, não importa se a classe social, o nível intelectual, ela simplesmente se considera a the best e independente de Deus, né? E em Salmo 10:4 diz assim: pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Ou seja, eu posso fazer o que eu bem entender, do jeito que eu bem entender, e não preciso de Deus nem para isso, nem para aquilo outro. E a gente sabe que isso não vai dar certo. Como diz o pessoal hoje em dia, vai dar ruim. Então, cuidado, porque quando o orgulho, nós estamos falando aqui do orgulho que não traz nenhum tipo de benefício, né? É diferente daquele orgulho que é natural do ser humano quando nós recebemos, por exemplo, um elogio. Seu filho foi lá, fez a lição, ou arrumou a cama, ou cumpriu a tarefa que você tinha designado. E embora seja uma obrigação e você esteja ensinando o seu filho a ter responsabilidade, o fato dele ter feito bem feito merece um elogio. O elogio é um incentivo. Então, esse tipo de orgulho, quando a criança recebe essa gratidão, esse incentivo, esse elogio, é benéfico, porque vai fazer a pessoa crescer, vai fazer a pessoa entender. Quando de repente você se arruma e o seu cônjuge, ou seu noivo, ou seu namorado diz que você tá bonita, ou você diz para ele que ele tá bonito, e a pessoa se sente orgulhosa, mas orgulhosa no sentido, puxa, eu fiz para agradar aquela pessoa e de fato agradei, né? Então, esse tipo de orgulho não é um orgulho mau, mas quando o orgulho é levado ao extremo, essa independência de Deus e achar que ela não precisa de nada e muito menos de Deus, aí ela cai no mesmo perigo de passar pela situação que caiu o inimigo das nossas almas. Lá em Ezequias 28, a gente lê sobre o engano que tomou o coração de Satanás, que era um anjo de luz, né? Leia lá esse capítulo depois e você vai ver os vários detalhes, até que uma hora ele achou que ele era tão bom, tão bom, tão bom, que ele podia ser maior que Deus, melhor que Deus e ocupar o trono de Deus. E foi aí que ele foi expulso lá do céu, né? Então é bom a gente conhecer as histórias para a gente fugir, prestar atenção dos detalhes que podem nos levar a essas mesmas situações.
O outro problema do orgulho é que o orgulhoso faz dele mesmo o seu próprio ídolo. Então, tipo, já que eu sou melhor do que qualquer pessoa e sou quase melhor do que Deus, e muitas vezes o orgulhoso ao extremo nem acredita em Deus, né? Então, aquela pessoa ela entra num lugar assim que pode levá-la a consequências realmente desastrosas. E uma delas diz assim em Provérbios 16:5: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Misericórdia. Provérbios 29:23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas os de espírito humilde obtêm honra. Então, cuidado, né? O orgulho já impediu muitas pessoas de aceitarem Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador pessoal. Por quê? Porque se recusaram a admitir que elas eram falhas, que elas eram limitadas, reconhecer que elas eram pecadoras e de que elas não poderiam fazer nada através dos seus próprios esforços para merecer essa vida, essa graça da vida eterna que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Então, o orgulho, ele é uma pedra de tropeço para muitas pessoas, inclusive na vida espiritual. Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Quantas pessoas nós já vimos ao longo das nossas vidas, por causa do orgulho, caírem, e quanto mais alto o orgulho, maior é a queda, maior é o tombo. Provérbios 11:2: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quantas pessoas já passaram pela nossa vida, ou nós pela vida dessas pessoas, que às vezes simples, não tem estudo, mas tem uma sabedoria que vem de Deus, e na humildade que elas têm, elas transmitem essa sabedoria de uma forma inigualável. Então, nós precisamos seguir o conselho de Gálatas 6:3-5. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, porque nós não somos nada sem Deus ou mais do que Deus. Então essa pessoa engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga e cada um vai prestar contas do que fala, do que é, do que faz para Deus naquele dia. Você está aí anotando no seu caderninho o que você precisa melhorar? Em que áreas ainda, porventura, existe algum tipo de orgulho? Renda ao seu Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós nos tornamos submissos a Deus, Ele nos ensina, Ele nos leva a esse lugar de humildade, a esse lugar de sermos reconhecidos por Ele como aqueles que não tiveram um olhar altivo, como aqueles que entenderam que sem Ele não eram nada, e então Ele nos honrará, como honra essas pessoas humildes sobre quem comentamos há pouco. Deus te abençoe, em nome de Jesus.